Em um cenário de congelamento, atraso, parcelamento e até mesmo redução de vencimentos, se tornou extremamente arriscado depender 100% do salário de servidor público. Com isso, para não passar aperto financeiro, tem muito servidor pensando em empreender para conseguir outras fontes de renda. Mas será que isso é permitido por lei? Dá para abrir uma empresa sem correr risco de sofrer uma punição e até mesmo ser demitido, perder o cargo? O que pode e o que não pode? É o que você vai descobrir nesse vídeo. Mas antes, se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar aqui bem rapidinho. Meu nome é Guilherme Machado e aqui no canal eu ensino educação financeira para servidores públicos. Então, se você também é concursado e quer alcançar a sua estabilidade financeira, já clica no joinha, já deixa um like, se inscreve no canal. Agora chega de conversa, bora lá, direto para a tela do meu computador. Então vamos lá, Guilherme. Servidor público pode ter empresa sem correr risco aí de sofrer uma punição e até mesmo perder o cargo? Vamos lá. A resposta é sim, pode, mas desde que não seja regime de dedicação exclusiva. Nesse caso, o próprio nome já diz, você tem que se dedicar exclusivamente ao cargo público, então não dá para você exercer outras atividades aí na iniciativa privada, beleza? Também desde que respeite as restrições legais. Sim, você tem que respeitar as restrições que a lei prevê, e a lei prevê sim algumas restrições, algumas proibições que você, servidor público, deve respeitar na hora de participar, abrir uma empresa aí, para não correr riscos, beleza? Agora, Guilherme, quais são as restrições legais aí, quais são as proibições do servidor público relacionadas a empreender? Vamos lá. Primeira coisa, servidores municipais e estaduais estão sujeitos a estatutos próprios. Então, vou consertar aqui. Então, as regras variam em cada município e em cada estado. Então, não dá aqui para analisar qual que é o regramento aí, qual que é o estatuto, com base no estatuto de cada município, de cada estado. Então, o que eu vou fazer aqui no vídeo para poder abranger o maior número de servidores possível? Eu vou analisar as restrições da Lei 8.112/90, que traz o estatuto aí dos servidores públicos civis da União. E essa lei, as disposições aqui, as restrições previstas na Lei 8.112/90, que trata aí dos servidores da União, esses dispositivos previstos nessa lei, muitas vezes são reproduzidos na maioria dos estatutos municipais, estaduais. Geralmente é a mesma previsão, geralmente são os mesmos impedimentos. Então, eu vou analisar aqui a Lei 8.112/90 para poder aí, repito, abranger o maior número de servidores possível. Vamos lá, Guilherme. Quais são as restrições previstas na Lei 8.112/90? Vamos lá. Restrição número 1, artigo 117, inciso 10, traz a seguinte proibição: participar de gerência. Ao servidor público é proibido participar de gerência ou administração de sociedade privada, ou seja, empresa, né? Você não pode ser gerente ou participar de administração de sociedade privada, que quer dizer empresa. Você também não pode exercer comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Então vamos lá. Primeira coisa, participar de gerência ou administração. Você não pode participar de gerência. Você pode abrir uma empresa? Pode, mas desde que você não seja aquela figura do sócio administrador. E ainda que você não seja o sócio administrador lá no contrato social, você não pode praticar atos de administração ali do dia a dia da empresa, emitir nota, assinar cheque, assinar recibo, enfim. Você não pode participar nem da gerência, nem da administração da empresa, beleza? E já há entendimento falando exatamente isso que eu acabei de te dizer. Não importa se você não esteja lá no contrato social como sócio administrador. Se você pratica na prática atos de gerência ou administração, você pode sim sofrer uma punição, beleza? Então tome esse cuidado. Quer abrir uma empresa? Beleza, pode abrir, mas não pratique atos de administração nem de gerência. Você vai ter que ter uma pessoa para praticar esses atos no seu lugar, beleza? Também existe uma proibição de exercer
Comércio, você não pode exercer comércio. Aí aqui muita gente pensa, Guilherme, então eu não posso ser comerciante, não posso vender nada. Não é bem assim. Um entendimento hoje doutrinário é no sentido de que essa expressão aqui, exercer o comércio, ela vem lá do Código Comercial, que depois foi substituído aí pelo direito empresarial, né? Não é mais, não existe mais aquele direito comercial, existe o direito empresarial. Então, essa expressão exercer comércio, ela na verdade ela quer dizer exercer empresa, beleza? Então seria a mesma coisa, você não pode exercer empresa, exceto como acionista, cotista ou comanditário, beleza? Guilherme, de onde você tirou esse entendimento que exercer comércio é a mesma coisa que exercer empresa? Daqui, ó, do manual da Controladoria Geral da União, manual do processo administrativo disciplinar. A gente for aqui para a página 226, está dizendo isso, aqui, ó. No atual diploma de direito privado não se faz mais o uso do conceito de ato de comércio, tendo sido este englobado na ideia de atividade empresarial. Assim, a Lei 8.112, através do artigo 110, blá, 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 ao proibir que o agente exerça comércio, está vedando que todo servidor exerça a atividade empresarial, ainda que de forma individual, beleza? Então, você não pode exercer comércio, que quer dizer, na verdade, empresa. Mas então não posso ter empresa, Guilherme? Não, porque a lei traz as exceções. Você pode exercer empresa, sim, como acionista, cotista ou comanditário. Então, nada impede que você seja acionista. Por exemplo, você comprar ação do Ambev, do Itaú, você se torna acionista. Se você é sócio de uma empresa, você é cotista. Então, isso a lei permite, mas desde que você, repito, não participe de atos de gerência, não pratique atos de gerência ou administração. Você vai ter que arrumar uma pessoa para fazer isso, beleza? Agora, que tipo de empresa você pode abrir? Servidor pode abrir qualquer empresa? Não, não é qualquer empresa. Por causa dessa proibição, alguns tipos de empresa não podem ser abertas por servidor. Vamos lá. MEI. Servidor pode ser MEI? MEI? Não, não pode. Por quê? A MEI, né, microempreendedor individual, é formado por apenas uma pessoa. A empresa só tem uma pessoa. Então, se ela só tem uma pessoa, obviamente, essa única pessoa é que vai ter que praticar os atos de gerência ou administração. Então, a lei proíbe esses atos. Então, o servidor não pode ser MEI, porque não pode praticar atos de gerência ou administração, e a empresa só tem ele, então, obviamente, ele teria que praticar esses atos, então não pode ser MEI. Mas pode ser o que, então? Que tipo de empresa pode abrir? Vamos lá. Pode abrir. Que tipo de empresa pode abrir? Servidor pode abrir uma EIRELI, que é uma empresa individual de responsabilidade limitada. Guilherme, mas a EIRELI também, o próprio nome diz que é individual, então só tem uma pessoa, então é o mesmo impedimento lá do MEI. Não. No caso da EIRELI, existe a possibilidade de você nomear um terceiro administrador no ato constitutivo. Então, você vai lá no contrato social e designa lá alguém para ficar responsável por esses atos de gerência ou administração. Então, existe essa possibilidade de você abrir uma EIRELI. Mas Guilherme, de onde você tirou isso? Você está inventando também, né? Não, meu filho, não tem nada de inventando, não. Estou aqui, ó. Portaria do Ministério do Planejamento dispõe sobre impedimento do exercício de administração e gerência de sociedade privada pelo servidor público federal. Vamos ver o que diz aqui a portaria, artigo 5º. Não se considera exercício de gerência ou administração de sociedade privada. Aí vem aqui, blá, 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 blá. Aqui, ó. A constituição de empresa individual de responsabilidade limitada. Então, aqui está dizendo essa orientação aqui, essa portaria do Ministério do Planejamento. Está dizendo que se você abrir uma EIRELI, não vai ficar caracterizado o exercício de gerência ou administração. Justamente por isso. Você pode designar um terceiro para praticar esses atos, então não há esse impedimento, beleza? Agora, o que mais? Sociedade limitada, aquela em que você não está sozinho na empresa, você tem outros sócios na empresa, mas desde que você não pratique os atos de gerência ou administração. Os impedimentos são todos em torno disso, não pode praticar ato de gerência ou administração. Então, nesse caso aqui, você precisa
conseguir um sócio que vai ficar responsável para praticar esses atos de gerência ou administração. Aí, você vai lá no contrato social, vai colocar lá no contrato social, você tem que colocar quem que é o sócio administrador. Você coloca esse outro sócio, mas não basta colocar no contrato social. Na prática, é esse outro sócio que tem que praticar esses atos de gerência ou administração, porque acontece muito do servidor que é lá exercer a empresa, então ele coloca lá um sócio lá, só para figurar como sócio administrador no contrato social, mas na prática é ele que exerce esses atos de administração, mas pode ficar caracterizado isso, então ele pode vir a sofrer punição, caso a administração pública consiga provar que na prática quem está exercendo os atos de gerência e administração é o servidor. Então, para não correr risco, arruma um sócio, bota esse sócio como sócio administrador no contrato e bota ele para, na prática também, praticar esses atos aqui, beleza? Então, você pode abrir uma EIRELI e abrir uma sociedade limitada, desde que você observe aqui essas restrições, beleza? Agora, qual que é a outra restrição? Acabou, Guilherme? Não. Restrição número 2, artigo 117, inciso 17 da Lei 8.112, traz o seguinte: proibição: exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função. Além, você abrir a empresa, além de ter que respeitar aquelas restrições, as atividades aí da sua empresa, as atividades que você vai exercer, não podem ser incompatíveis com o exercício do cargo ou função. O que é isso, Guilherme? Incompatíveis? Não pode haver conflito de interesses entre a sua atividade de natureza privada com a sua atividade do cargo público. Então, o que a lei proíbe é isso, que não haja conflito de interesses, que você não possa usar do seu cargo aí para eventualmente beneficiar a sua empresa. Então, a palavra toda gira em torno disso aqui, ó, conflito de interesses. Não pode haver um conflito de interesses. Como assim, Guilherme? Mas o que é conflito de interesse? Me dá um exemplo. O sujeito não pode ser fiscal do IBAMA, concursado, e dono de madeireira. Não pode, porque o cara vai lá, o dono da madeireira, né, que escreve. O dono da madeireira não pode ser ao mesmo tempo fiscal do IBAMA, porque as atividades ali, elas são conflitantes, entendeu? O dono da madeireira ia lá, ia pagar, botar fogo nos processos dele, tudo lá no IBAMA. Então não pode, porque tem conflito de interesse. Outro exemplo, vamos supor que você é servidor de um tribunal, um analista aí judiciário de tribunal, e aí você ajuda lá o juiz a elaborar o voto e tal. Então você não pode, fora da sua atividade, ter uma empresa aí de consultoria na área de advocacia, ou você se figurar como sócio de um escritório de advocacia. Por quê? Conflita, você pode usar do seu cargo lá dentro do tribunal para privilegiar o seu escritório. Então, há esse conflito, então a lei não permite, beleza? Mas é só isso, Guilherme? Não, também tem que haver compatibilidade com o seu horário de trabalho, o que significa compatibilidade com o seu horário de trabalho, o que significa que você deve exercer essa outra atividade de natureza privada nas suas horas vagas, entendeu? Você não pode haver também um conflito aí de horários, você tem que exercer essa atividade empresarial nas suas horas vagas. A hora de trabalhar no seu cargo público é a hora de trabalhar no cargo público, a hora de trabalhar de pensar na empresa é a hora de pensar na empresa. Então, sempre faça isso nas suas horas vagas. Então, esses são os impedimentos aqui que a Lei 8.112/90 prevê, mas se você é servidor público municipal ou servidor público estadual, saiba que essa lei aqui, vou repetir isso porque é importante que você saiba essa distinção. Essas restrições legais que eu te passei aqui agora são referentes a servidores públicos civis da União. Então, se você é servidor público municipal ou estadual, você precisa olhar aí no seu estatuto quais são as proibições que o seu estatuto aí prevê para servidor público exercer empresa. Então, antes de abrir uma empresa, não faça isso somente com o que você está vendo aqui. Vai lá e dá uma olhada no seu estatuto, beleza? Agora, qual que é a recomendação final que eu dou para evitar que você corra qualquer risco de sofrer uma punição e até mesmo ser demitido? Sim, você pode até mesmo perder o cargo se infringir aqui o que a lei prevê. Qual que é a minha recomendação final? Faça
uma consulta ao setor de recursos humanos do órgão em que você trabalha, para ver se você pode ou não exercer determinada atividade empresarial. Então, não custa, antes de abrir a empresa, antes de começar a exercer sua atividade empresarial, entra lá em contato com o setor de recursos humanos do órgão que você trabalha e fala, ó, eu quero abrir uma empresa nessa área, eu posso? Tem algum impedimento legal? Porque aí os caras vão te dar ali uma resposta ali por escrito e você vai ter esse documento para se resguardar ali de que você pode sim exercer essa atividade. Então não custa, para evitar correr risco. Se você está na dúvida, está inseguro, a minha recomendação é que você faça essa consulta antes de empreender e também consulte aí um advogado. Na dúvida, procure aí um advogado especializado, porque eu não sou advogado, eu sou servidor público, mas eu também exerço paralelamente, nas minhas horas vagas, eu também exerço atividade empresarial, sou sócio de uma empresa. Então, o meu conhecimento que eu te passei aqui é com base na prática, com base na experiência que eu vivi, mas na dúvida, procure um advogado especialista nessa área, mas não fique parado, não coloque esses impedimentos, essas restrições da lei como barreiras para você empreender. Porque nesse momento que a gente está vivendo aí, naquele cenário que eu te falei de congelamento, atraso, parcelamento, redução, é arriscado você depender apenas da sua renda como servidor público. Você precisa buscar, sim, outras fontes de renda, mas faça isso observando o que a lei prevê, faça isso dentro da lei. E é sim possível, servidor, ser sócio de empresa, mas desde que observe essas restrições da lei que eu te passei nesse vídeo. E agora eu te peço, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já clica no joinha aí, deixa um like, se inscreve no canal, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, um abraço, tamo junto e até a próxima.